Agora a gente vai conversar sobre um assunto que nós já abordamos aqui há pouco tempo, mas a gente resolveu trazer de novo porque ficou faltando conversar bastante com você e eu sei que você pode ter ficado com algumas dúvidas, então eu já te convido a mandar pro @Revista da Cidade a sua dúvida sobre dispareunia ou sobre as dores durante o ato sexual. Doutora Patrícia Gonçalves está com a gente, tudo bem, querida? Bem-vinda, viu? Doutora Patrícia, que é obstetra e ginecologista. A gente ficou com uma vontade de falar mais sobre isso, né? Porque chegaram muitas dúvidas, né, doutora? Gera muitas dúvidas, Gera muitas dúvidas. Esse assunto. Porque atinge um número importante de mulheres e alguns homens também, não é? Sim, mesmo porque muitas mulheres acabam não falando sobre o assunto. Tem algum preconceito, algum tabu, vergonha de falar com os médicos, os profissionais de saúde que tratam sobre isso, né? Que entram na intimidade mesmo da mulher. Claro. Então, dizer que tem dor na atividade sexual, que é a dispareunia, acaba gerando um desconforto para a mulher. E isso acaba bloqueando no ato sexual, na vida, na qualidade de vida, na vida sexual ativa. Só que se a gente parar para pensar que você sonegar essa informação do profissional da saúde, do médico que te atende, pode trazer uma consequência muito grave para o relacionamento, ou se não tem um relacionamento, para a sua vida sexual, isso a médio e a longo prazo, né? Por isso que fica o alerta e por isso esse assunto é tão importante e por isso que a gente trouxe mais uma vez aqui. Então, pensando também nesse embaraço que pode acontecer entre as pessoas, entre as mulheres e falar sobre isso, a gente vai manter o seu anonimato caso você queira, tá? Então manda sua pergunta, não tem problema, independente da pergunta, mande aqui pro @Revista da Cidade, eu vou repassar para a doutora também e não preciso divulgar o nome, tá bom? Bom, muitas são as causas da dispareunia, né? Mas a gente consegue dividir inicialmente entre causas físicas e psicológicas? Sim. Uma das causas que são emocionais, psicológicas e acaba trazendo uma consequência física é o próprio vaginismo, que é uma contratura mais intensa da vagina, da musculatura vaginal e que acaba impedindo que a mulher seja penetrada, que haja penetração durante o ato sexual. Isso chama-se vaginismo e acomete algumas mulheres que têm vergonha de falar, têm dificuldade depois que inicia a vida sexual ou até casam sem nunca ter tido contato sexual e acabam tendo esse problema durante o matrimônio, durante a gravidez e causam um constrangimento até para o próprio casal. Ah, tá certo. Bom, e falando ainda das causas físicas, endometriose também é uma questão importante a ser tratada, né? Sim, a endometriose é uma patologia benigna, mas ela se comporta como uma dor muito intensa e dependendo da posição, se for uma endometriose leve, vai ocasionar dor de acordo com a posição. Então, quando a mulher troca de posição durante o ato sexual, acaba tendo um alívio do desconforto. Mas se a endometriose for profunda, isto é, se tiver o acometimento do intestino, inclusive, do fundo da vagina, acaba tendo uma dor intensa que restringe o ato sexual, ela não consegue ter relação. Falta de lubrificação, mudanças hormonais, a própria menopausa também podem influenciar, né? Olha só, você falou uma coisa interessante, Rê. A falta de lubrificação, muitas vezes, é causada até pelo uso do próprio anticoncepcional. Porque o anticoncepcional, que tem progesterona e estrogênio, isto é, o anticoncepcional cíclico, em que a mulher menstrua todo mês, ele bloqueia o eixo ovariano, o eixo hormonal, fazendo com que a mulher tenha também um ressecamento, uma secura vaginal. E com isso ela tenha atrito durante o ato sexual e tenha dor. Ok, vamos às perguntas do pessoal que está chegando aqui, então. Não vou falar o nome de ninguém, na dúvida, tá, gente? Dor na relação pode estar ligado a miomas? Depende do tamanho do mioma. Se o mioma for pequenininho, isto é, na musculatura do útero, vamos mostrar aqui a nossa maquete para ver. Então, essa é a musculatura uterina. Se o mioma for nesta musculatura, a gente não sente tanto desconforto, a mulher não tem tanto desconforto. Porém, se o mioma acaba
pegando um espaço maior, na penetração vaginal, acaba deslocando o útero e a mulher, então, vai ter um desconforto maior. Tá, então depende da localização, do tamanho. Do tamanho do mioma, da localização. Tá bom. Mais uma pergunta para você. Quando no resultado do Papa Nicolau aparecer inflamação, isso pode causar dor durante a relação? Pode sim. Se no resultado do Papa Nicolau você tiver uma inflamação mais profunda e se você tiver a colposcopia, que é o complemento do exame do Papa Nicolau, que é olhar o colo do útero ao microscópio e tiver alguma lesão mais profunda, isso pode estar causando dor, ser uma das causas da dispareunia, da dor no ato sexual. Até mesmo porque muitas vezes existe uma alteração da flora vaginal normal para uma flora vaginal patogênica, que não é normal. Tá. E isso pode causar atrito, inflamação e dor. Tá bom, vou deixar uma pergunta para você que vou dar um recadinho e na volta você responde, tá, doutora? Sinto dor na hora da penetração porque não tenho lubrificação. Isso é normal? O que posso fazer? Tá bom? Vamos voltar? E eu tenho aqui a pergunta que eu deixei no ar, né? A pergunta diz o seguinte, ela sente dor no momento da penetração. Ela sente que não tem lubrificação. Ela quer saber se isso é normal e o que ela pode fazer para combater isso. Não, isso não é normal. E muitas vezes a mulher está tomando anticoncepcional ou alguma outra medicação que faça alteração no eixo hormonal e que impeça dela ter a lubrificação. Isso é muito comum em mulheres que tomam anticoncepcional cíclico, né? Tá. Então precisa identificar qual é a medicação ou que você está usando. Por exemplo, tem algumas patologias como o líquen vulvar, que é uma alteração da mucosa na entradinha da vagina. A mucosa da entrada da vagina fica mais fina, fica mais ressecada. Então, nós precisamos identificar. Isso tem tratamento, não é grave e dá pra gente contornar com o tratamento. Só precisa identificar direitinho, através do exame ginecológico, qual é o tipo de patologia ou o tipo de alteração. Porque também pode ser por conta do uso de um sabonete inadequado, Sim. que altere o pH da vagina e resseque a vagina. Muitas mulheres acham que os sabonetes bactericidas vão deixar elas mais protegidas e não é assim que funciona. Ele abre uma porta para mais doenças ainda, porque né? ele tira a flora vaginal normal. Tá. E isso faz com que ela tenha passagem de bactérias oportunistas, fazendo inflamações, infecções e o ressecamento. Deixa uma porta de entrada aí, o que é importante ela fazer para melhorar isso? Identificar através do exame com o seu ginecologista, isso é imprescindível, fazer o exame ginecológico e também usar um lubrificante natural, que é o óleo de coco. Óleo de coco que se passa em cabelo, que se cozinha. Tem um potinho para você no seu banheiro ou no seu quarto, reservado para atividade sexual. Então, lubrifica tanto o introito vaginal, a entradinha da vagina, quanto o pênis. Ele faz uma capa protetora natural, não irrita a mucosa e fica mais gostoso. E tem também os lubrificantes, né, que a gente encontra em farmácias, aqueles conhecidos à base de água, também são indicados nesse caso? Eles são indicados, mas nada como o óleo de coco. É o melhor óleo de coco? É melhor, porque ele também funciona natural. Como se fosse um tratamento, ajudando? Sim, ele não hidrata a mucosa, mas ele lubrifica a mucosa de uma forma natural. Olha aí, que bacana, gente. Essa dica eu nunca tinha ouvido. Interessante demais. Tem muita gente perguntando da relação de vaginismo com endometriose. Eu não sei se você falou sobre isso. Será que o vaginismo tem ligação com endometriose? Não, são coisas distintas. Pergunta complementar aqui. Dispareunia e vaginismo são problemas parecidos? As causas são as mesmas? O que você diz sobre isso? A dispareunia é uma consequência do vaginismo. O vaginismo, como eu falei, a musculatura da vagina, aqui na maquete a gente consegue identificar a vagina. Então aqui, essa é a parte da vagina, como se fosse a mucosa. A mucosa da vagina é como se fosse a mucosa da boca, lisinha, cor-de-rosa, hidratada, lubrificada. Porém, quando existe uma contratura desta musculatura, a passagem, a penetração do pênis na vagina acaba sendo impedida pela contratura
desta vagina? Fica mais difícil, então a mulher sente dor na penetração. Porém, a endometriose é uma outra patologia. As duas causam uma consequência, que é a dispareunia, a dor na relação sexual. A dispareunia, ela pode aparecer antes, durante ou depois do ato sexual? Sim. Depois ela acontece quando a mulher teve a excitabilidade, então os órgãos genitais internos ficaram túrgidos de circulação sanguínea e ela não alcançou o orgasmo. Porque quando a mulher chega ao orgasmo, os vasos relaxam e o sangue que estava embebendo o útero, trompas, ovário, vagina, todo o órgão genital interno e externo acaba voltando, refluindo aos vasos grandes, né? Que vão desembocar no coração. Porém, quando a mulher não chega ao orgasmo, esses vasos ficam túrgidos de sangue, podendo causar as varizes pélvicas. E as mulheres acabam tendo a dispareunia pós-coito, pós-atividade sexual, que nós dizemos. E acaba sendo uma bola de neve, porque se ela sente dor durante, vai ficar muito mais difícil chegar ao orgasmo. Exato. E é capaz de sentir depois também, né? Quer dizer, uma situação que tem que ser tratada. Agora, eu imagino que para cada problema, para cada diagnóstico que envolve a dispareunia, existe um tratamento adequado para isso. Quero saber se a gente consegue eliminar a dispareunia da vida da mulher. Bom, eu deixei uma pergunta no ar, né? Como a gente sabe que são muitas as causas da dispareunia, imagino que os tratamentos também são diferenciados, assim como a solução do problema. Alguns problemas, eles podem chegar a um diagnóstico que tem uma solução. Sim. Ou o tratamento pode durar a vida toda? Sim, o tratamento tem que se basear no exame físico e ginecológico. E também a mulher tem que dar o máximo de informações para o seu médico, seja ele da unidade básica de saúde, seja ele do convênio, seja particular. O médico tem que saber todos os pormenores, que muitas vezes você tem um pouco de receio de falar, vergonha, fica incomodada. Mas nós temos que saber e ter os recursos para poder te auxiliar. Então não tenha medo, não tenha vergonha. Fale tudo o que você sente, porque nós, sabendo a sua história, nós vamos identificar mais fácil o problema. Nós vamos estar conscientes do problema, examinar e pedir os exames adequados se for necessário. Tá certo. Mais uma pergunta para você. E quando a dor é durante o orgasmo, mas no pé da barriga do lado esquerdo, a telespectadora está dizendo aqui? Interessante. Durante o orgasmo, ela ter dor num lado só da pelve pode estar relacionado com a ovulação ou com algum cisto no ovário que não foi identificado, por isso é tão importante o histórico para nós, a anamnese bem feita, bem elaborada, para nós sabermos identificar o ciclo menstrual, se é regular, se não é regular, se está tomando alguma medicação ou não, ou mesmo se tem indícios para endometriose. Isso é muito importante. Existe também a dor do meio que nós falamos, que é do meio do ciclo. Sim. A mulher, ela pode sentir que está ovulando. Tá. E durante o orgasmo, no meio do ciclo, ela sente um desconforto maior daquele lado do ovário que ela está liberando o óvulo. Tá. Bom, tem pergunta sobre onde compra o óleo de coco. É o óleo de coco do mercado mesmo? Sim. O mesmo que a gente ou cozinha. No mercado, ou na farmácia. Farmácia também tem. Tá. Farmácia natural também tem. Tem uma outra querida aqui dizendo que ela toma anticoncepcional há 7 anos. Você falou que pode ter a ver com isso também, né? Sim. Tá certo. Vou agradecer mais uma vez Patrícia Gonçalves, que é obstetra e ginecologista, pela presença aqui, por ter nos ajudado com esse assunto mais uma vez. Obrigada pelo carinho com a gente, também respeito o nosso telespectador sempre, viu? Eu que agradeço. Obrigada, Patrícia. Estou à disposição sempre. Até a volta, viu? Obrigada. Até a próxima.